Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar ouvindo esse vídeo. Do último vídeo eu falei um pouco sobre esse sentimento de insuficiência que eu tenho por ser mulher hoje em dia. E eu queria trazer outro sentimento: frustração. A frustração é uma coisa tão leviana, porque a gente só se frustra hoje porque a gente coloca expectativas em algo. Não existe frustração se você não colocar expectativas em algo. Por exemplo, se você vai no restaurante que é totalmente comentado, que todo mundo fala, e você vai lá e você não gosta da experiência, você se frustra porque houve uma expectativa. Eu acho que todo mundo aqui já sabe disso. E quando as frustrações são sobre coisas que a gente não sabia que tinha expectativa? Tava vendo alguns vídeos ontem e percebi que existe uma estrutura social hoje em dia que a gente cria expectativa nela. Por mais que você fale, eu acredito em casamento, mas existe uma expectativa sobre isso, né? Quando eu falo em casamento, você já cria uma expectativa no que eu estou falando. Sendo que hoje em dia, graças a Deus, oh meu Deus, a gente consegue perceber que existem várias formas de casamento e não aquela qual a gente cria uma expectativa, que é o padrão, né? Se casar de branco e ter toda aquela festa, aquela coisa, enfim. E eu não tô aqui pra falar de casamento não, pelo amor de Deus. Mas eu trouxe um exemplo de casamento para que consiga ficar mais claro aquela coisa de, por mais que você não queira se casar, existe uma estrutura social que faz com que você tenha uma perspectiva sobre o que é casamento. Por mais que você não queira, você tem uma ideia do que é, pelo que a sociedade impõe. E essa ideia é a questão da expectativa. Essa ideia de como funciona o casamento, essa ideia de como um casamento tem que ser, é a questão da expectativa. E quando você vê um casamento que não é aquilo que você esperava, você se frustra. E eu não tô falando assim no sentido de, ai, minha vida parou porque o casamento de fulano não é como eu imaginava. Não é isso que eu tô falando. Quando você se frustra sobre algo, você cria outros sentimentos, né? Acredito eu, gente. Não tô aqui pra dizer a verdade sobre tudo, até porque eu não sei a verdade. Aqui é mais uma perspectiva pessoal sobre isso, viu? Mas quando você se frustra, você tem outros sentimentos. Sentimentos quais pode gerar inveja, pode gerar ódio, pode gerar, enfim, inúmeros sentimentos. Mas nenhum deles eu considero positivo. Porque uma frustração já se entende-se por si só que é uma coisa negativa, né? Mas eu acho que parte das questões que muita gente sofre por opiniões alheias vem dessa frustração. Tipo, como assim você não tem a vida que todos esperavam que você tivesse? Como assim você não tá aqui para atender as expectativas que temos sobre o que é alguma coisa? E aí vem a frustração. E aí é muito difícil quando você lida com a frustração dos outros, né? Porque como que você vai fazer para suprir essas expectativas que os outros colocam sobre você, né? E eu acho que tem um pouco disso, tipo, o machismo estrutural tem uma grande frustração dentro da estrutura do machismo, que é se mulheres ou pessoas não se propõem a fazer os papéis os quais achamos que ela tem que fazer, há uma frustração, gera um ódio, gera um preconceito, e você já sabe. O que eu queria trazer aqui é que a frustração é uma culpa totalmente sua. Porque você criou a expectativa. E eu falo isso também sobre mim, tipo, se eu tô frustrada, a culpa é totalmente minha. Frustração é um sentimento de culpa única, exclusiva sua. Porque foi você que colocou expectativa. Trazendo a ideia do restaurante, né? Imagine que você vai em um restaurante que você não conhece, você está em uma cidade nova, você não conhece, você olha o cardápio e você vê um preço mais barato ou menor ao qual você está acostumado a pagar. Você já cria uma expectativa falando, pô, se é esse preço, talvez não seja tão bom. Talvez, por ser esse preço, tenha qualidade inferior nos produtos, enfim. E aí vem algo que você se surpreende no sentido de
não é ruim, não é inferior, na verdade é igual àquilo que eu pago, é semelhante àquilo que eu pago no meu dia a dia, só que com preço inferior, não se chama frustração, se chama surpresa. Você se surpreende. Então, essa questão da frustração, pra mim, eu posso estar errada. E se você tiver opinião diferente, tiver mais conceito sobre isso, por favor, comenta aqui nos comentários para que a gente possa ter esse tipo de diálogo, porque eu adoro aprender. Essa questão da frustração só nos traz sentimentos ruins. Na minha opinião, viu, gente? Não tô dizendo aqui que é uma coisa que é fato, estudado. Não tenho nem canudo para isso. Mas a frustração é algo que nos leva a ter só sentimentos ruins sobre aquilo e desencadeia vários outros sentimentos ruins sobre alguma coisa. E é uma culpa totalmente sua. Porque ninguém mandou você criar expectativas sobre algo. Eu não sei da onde tiramos. Tem coisas que tem que servir um certo papel, né? Eu não sei de onde tiramos que existem pessoas que necessitam servir um papel, e se não servem esse papel, se não estão ali para cumprir esse papel, a gente se frustra. Por quê? Essa reflexão é porque eu acho que com essa questão da tecnologia, de comparação de vida na internet e tudo aquilo que vocês já estão cansados de ouvir, faz com que a gente crie mais perspectiva sobre as coisas. E aí é que tá o ruim. Aí é que tá o negativo. Porque quanto mais perspectiva sobre alguma coisa você cria, mais fácil de se frustrar. Porque quase nada vai suprir as nossas expectativas. É uma questão de você jogar na loteria já sabendo que vai perder. Você espera algo sabendo que não vai vir. Aí vem a frustração. Tô tentando aprender como que faz para lidar com a frustração e como evitar ter perspectivas que algo vai acontecer, porque aí me faz não tentar, ao mínimo, não me frustrar. É difícil, eu não tô dizendo aqui que é fácil, não tô dizendo aqui que é uma coisa fácil, não tô dizendo aqui que é uma coisa que eu já sei como que faz, e aí eu tô aqui pra te ensinar ou te vender um curso, até porque estou detestando essa era de curso. Só querendo trazer um panorama para que você que esteja vendo esse vídeo entenda que a frustração não é um sentimento único, exclusivo seu. Todo mundo se frustra em vários níveis, em várias questões. Eu tenho uma grande frustração na minha vida que era: estude que você vai ser alguém. Bom, eu estudei pra caramba, por questões pessoais, eu não consegui atingir aquilo que eu almejava com o estudo. E é uma grande frustração da minha vida. Mas eu só tive essa frustração. Eu acreditei que o estudo era o único caminho que poderia me levar a algum lugar. E em certo ponto isso faz até sentido, porque o estudo realmente é libertador. Quando você começa a aprender, você começa a entender as coisas como funcionam, você dá uma certa liberdade, mas não é o único caminho e não é o caminho que vai te levar a um lugar de sucesso. Ponto. Nem sempre estudo é uma certeza de algo. Até porque eu conheço muita gente aí que faz faculdade, se forma, não é aquilo que a pessoa queria, ela tem uma frustração, vai seguir outra carreira, vai fazer outra coisa e tá tudo bem, porque ninguém tem um manual de como viver. E se você tiver, manda aqui o PDF, fale comigo, entra na DM pra gente trocar essa ideia, porque eu gostaria muito do manual de como viver. Mas como todo mundo tá aprendendo a viver, porque eu acho que é a primeira vez de todo mundo aqui, e eu não vou entrar em religiosidade, em reencarnação, porque até nesse ponto é uma questão de que você é a primeira vez nessa consciência aqui vivendo. Então é a vez de todo mundo viver a primeira vez. Primeira e última. Eu acho que é a única coisa na nossa vida que a gente só vai ter uma e única e exclusivamente chance disso é a vida. Todas as outras coisas você pode ter outra chance, né? É a única vez que você vai estar vivendo e é a primeira vez. Então você está aprendendo também. Como eu tô aprendendo, como todos aqui. Eu acho que nessa questão da socialização digital,
a gente perde um pouco da questão de tipo assim, eu tô aprendendo a viver, você tá aprendendo a viver, vamos nos dar as mãos e vamos aprender um com o outro. Não. A gente se coloca no lugar de você tá fazendo algo errado, ó. Você é ruim por estar fazendo isso, você é inferior por pensar desse jeito, ou você... A gente sempre é no lugar de apontar e nunca entender assim. Porque não estamos mais tendo tempo para estar a sós com nós mesmos. A todo e qualquer momento estamos em algum tipo de atividade que inclui outra pessoa, mesmo que não ali no convívio. Por exemplo, você está ouvindo um podcast. Faz com que você esteja em contato com outra pessoa, não que direto, mas você está ouvindo outra pessoa. E você, esse tempo que você está ouvindo outra pessoa no podcast, se não existisse a tecnologia, talvez você estaria sozinha consigo mesmo. E aí é que está o ponto. A gente não está mais sozinho com nós mesmos. A gente sempre está atrelado a alguma tela ou algum fone de ouvido que nos faz estar em conexão com outras pessoas. Por mais que não direta, nós estarmos sozinhos com nós mesmos para nos ouvir, para nos criticar. É tão importante, gente. Não tô dizendo para você se cobrar, não, ficar ali macetando nos pensamentos. Não é isso, não. Mas é você ter uma questão crítica consigo mesmo, de falar assim, tá, teve essa situação, eu senti isso nessa situação e minha reação foi essa. Tá dentro do cabível, tá dentro do que eu acho legal? Se fosse uma outra pessoa vivendo isso, eu estaria julgando, né? Eu acho que a tecnologia faz com que a gente se afaste desse ponto de estar nós com nós mesmos e os nossos pensamentos nos avaliando, né? E eu não falo criticando porque aí traz uma conotação mais pesada, mas nos avaliando. Será que eu agi bem? Será que eu fiz de uma forma legal? Será que se fosse comigo eu estaria satisfeita com tudo que aconteceu? Eu queria mais trazer essa reflexão mesmo nessa via digital, porque apesar de ainda não ter muito engajamento, eu acho que essas reflexões seriam legais para mim no futuro, para eu mesmo ver isso que eu estou falando e ter outra perspectiva. Então é isso. Falei pra caramba aí. Espero que você que esteja nesse vídeo possa tirar alguma coisa de positivo nesse vídeo, porque só em falar eu já consegui ter clareza de algumas coisas. E é isso. Abraço e ame ao próximo. Apesar de ser difícil, ame ao próximo. Na verdade, primeiro ame a si mesmo para depois conseguir chegar ao nível de amar ao próximo, né? Beijo da gorda.